Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre e eternamente seja louvado. Que o louvor de Deus aconteça no coração de todos aqueles que buscam a vida eterna. Mesmo para aqueles que não sabem disso, é o grande desejo deles, mesmo dos que não sabem. E eu estava aqui relendo o Evangelho de São João, e São João, como sempre, muito insistente, muito o desejo, a gente pode dizer assim, o desejo do coração do apóstolo é que todos tenham a compreensão do alimento que nos leva até a vida eterna. Então, logo depois, lá no capítulo 5 e 6, logo depois da multiplicação dos pães, São João coloca, logo depois daquela grande multiplicação dos pães, depois só tem um percurso que ele atravessa o mar da Galileia, vai de uma cidade a outra, e logo depois ele vai dizer que, em verdade vos digo, a toda aquela turma que comeu o pão, que viu aquele milagre, que há vários dias estavam seguindo Jesus, vendo todas as curas, todos os milagres que ele fazia. Logo depois desse episódio da multiplicação dos pães, desse milagre, Jesus vai dizer a ele, capítulo 6, versículo 26, vai dizer a eles: em verdade vos digo, buscai-me, não porque vistes os milagres, mas porque comeste dos pães e ficastes fartos. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna. Que comida é essa? Ele vai dizer que o Filho do Homem vos dará, pois nela Deus Pai imprimiu o seu sinal, ou seja, na comida que o Pai do céu irá dar para vocês, Deus Pai imprimiu o seu sinal. É o finalzinho do versículo 27, capítulo 6. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna. Se você pensar ou ouvir das pessoas o que é essa comida que sustenta até a vida eterna, alguns vão dizer para você, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a comida que sustenta até a vida eterna. Só que a palavra de Deus vai dizer que o pão que eu lhe dar é a minha carne para a vida do mundo. A palavra diz isso. Se eu creio na palavra, eu acredito nisso. Depois ele vai continuar. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Eu creio na palavra, eu creio na Sagrada Escritura. Então a obra de Deus é crer naquele que Ele enviou. Como a palavra me ensina a crer? Como ele diz lá no versículo 32, depois, em verdade vos digo. Olha, isso é a palavra. Moisés não vos deu o pão do céu. Moisés não vos deu o pão do céu. Você sabe que o maná, eles não percebiam, caía do céu. Então, é um sentido físico, cair do céu, junto com o orvalho vinha aquele alimento. Então, o povo viu acostumou-se
a citar isso que Moisés deu o pão do céu quando o povo passava fome no deserto e não tinham o que comer. Aí Jesus vai dizer, e eles comiam daquele pão, eles se alimentavam daquele pão, porque estavam passando fome no deserto. Então eles comiam aquele pão para alimentar as suas vidas, para conservar-se vivos, para conservarem-se vivos, senão morreriam no deserto. Agora Jesus vai dizer, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá a vida ao mundo. Veja, então, no deserto, se alimentavam para nutrir as suas vidas, conservar-se vivos no deserto, no sentido da carne, conservar-se vivos no deserto. Agora aqui, Jesus começa com a palavra que creiais, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Vejam a clareza que Jesus coloca isso. Aquele pão salvou a vida deles, mas não é disso. Vejam, logo depois da multiplicação dos pães, é que Jesus vai dizer, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Eu que vou dar o pão do céu. Moisés não deu. Eles não morreram porque eles receberam o pão do céu, se alimentaram e viveram. É o sentido humano da palavra, o sentido carnal, sentido existencial nesse mundo aqui. Existimos aqui. Agora, ele vai dizer a obra de Deus, a grande obra de Deus agora, de vocês, não é se alimentar daquele maná, é que creiam naquele que Ele enviou. A obra de Deus é esta. Quer fazer a obra de Deus? Creia naquele que Ele enviou, creia na palavra. E Ele reafirma, insiste. É preciso lermos 5, 10 vezes, 20, claro que suplicando o Espírito Santo, a palavra, nós somos iluminados, podemos ler 1000 vezes a palavra, a Bíblia toda, desde o Gênesis até o Apocalipse. Você pode fazer uma leitura corrente 10, 20 vezes, guardar inúmeras passagens, mas se não tiver o Espírito Santo, você não vai entrar. É sim, como Nicodemos, você é mestre em Israel e ignora o que é renascer, nascer de novo. Não nascer da carne de novo, não, nascer do Espírito, porque a palavra que eu vos digo é Espírito e vida. A palavra que eu vos digo não é uma palavra literal, textual, humana, que perece, que se finda, que termina, que desaparece. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Agora, Jesus reafirma, insiste muito nessa palavra. Todo o capítulo 6 do Evangelho de São João, parece que a luta do apóstolo para querer ensinar todos aqueles que nós devemos nos alimentar do pão da vida, que Moisés deu aquele para sobreviverem no deserto. Mas aqui ele vai dizer, porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá a vida ao mundo. Mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Veja, aquele não era o verdadeiro pão do céu.
não tinha conotações de fazer viver para além da morte, para fazer ressuscitar no último dia, no juízo. Era só para alimentarem as suas vidas durante aquele tempo no deserto. Agora aqui, Jesus pega, logo depois da multiplicação dos pães, compara, agora há uma distinção. O que eu vos digo é uma coisa diferente de Moisés, do que Moisés vos disse. Não foi ele que vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá a vida ao mundo. Esta é a vontade de meu Pai, no versículo 40, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Você viu o Filho de Deus enquanto ele passou por aqui? Alguns apóstolos viram, e a geração que vivia naquela época viu o Filho, viu com olhos visíveis. Agora, ele trocou tudo. A existência do pão do céu, do maná, era para conservar uma vida terrena. Agora, ele vai colocar, vejam, quem vê o Filho. Como você pode ver o Filho? Agora, Jesus. Você pode sonhar com ele, mas você não ouviu, você sonhou. Você pode até fazer uma imagem, mas você não ouviu. Ninguém sabe com exatidão quais eram os traços deles, e a nós nem interessa isso agora. Mais uma vez, a gente não interessa como assim, se tinha cabelo ruivo, se tinha cabelo loiro, preto, moreno, isso não interessa, a cor dos olhos de Jesus. Mas agora é uma promessa de vida eterna, vale para todas as gerações, inclusive a que nós vivemos, as gerações que nos antecederam, que nos precederam, e as gerações que irão nos suceder. A vontade de meu Pai é que todo aquele que vê o Filho, vê. Como nós vemos o Filho? Eles viam o maná no deserto, saíam de manhã e recolhiam o alimento. Eles viam, pegavam e se alimentavam. Viam, pegavam e se alimentavam. Nós, através da Eucaristia, é por isso que precisamos muito que o Espírito Santo seja dado a nós e a todos aqueles que nos ouvem, e a todos aqueles que leem a palavra e ainda não compreenderam que precisam ver o Cristo. Quem vê o Filho, eles viam o maná, pegavam o maná e se alimentavam. Nós vemos o Filho na consagração. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, o sacerdote nos diz. Nós vemos o corpo dele, nós vemos o sangue dele. Nós o vemos. Quem vê o Filho e nele crê, eu estou vendo o Filho de Deus. Eu estou vendo, ele é carne, ele é sangue, alma e divindade. Todos os atributos de Jesus daquele tempo, nós os temos hoje. O corpo, o sangue, a alma e a divindade. Donde me é dada a honra de vir a mim a mãe do meu Deus, do meu Senhor, do meu Deus. A mãe de Deus. Então, quem vê o Filho, eu vejo o Santíssimo Sacramento, isto é o meu corpo, o sacerdote diz, isto é o meu sangue, o sacerdote diz. Ali está o corpo e sangue, alma e divindade. Um corpo sem alma é morto. Um corpo com alma, mas sem divindade, é um corpo que perece.
Agora o Filho vai dizer: quem vê o Filho, eu vejo seu corpo, vejo seu sangue. Pela fé, quem crê, vejo, sei que ali ele está presente em corpo, sangue, alma e divindade. E nele crê, tenha a vida eterna. Aquilo que nós estamos insistindo sempre, nós já temos a vida eterna, porque nós vemos o Filho. Com os nossos olhos, nós vemos. E dizem a história da igreja, se você ler, tem vários exemplos de pessoas que não acreditavam que aquele pão e aquele vinho se transubstanciavam no corpo e sangue de Jesus. O milagre de Lanciano, por exemplo, na Itália, que um sacerdote que não acreditava, quando partiu a hóstia, caiu o sangue no cálice, e está vivo até hoje. Fizeram análise daquilo, que antigamente era uma hóstia e depois da consagração era pão, depois da consagração se transformou na carne do miocárdio. Sangue do tipo AB, até isso eles descobriram, analisando, é claro. Agora um milagre da Argentina, que a gente ouve falar. Um dia um sacerdote que foi dar comunhão para um doente, mas não acreditava muito naquilo, jogou no meio do breviário, no meio de um livro. Quando chegou lá, o livro estava todo cheio de sangue. Nós vemos o Filho. Versículo 40. Olha só esse versículo aqui. Dá para o Espírito Santo iluminar muitas mentes, muitos corações. Do capítulo 6 de São João, versículo 40, esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, nós cremos que estamos vendo o Filho, nós cremos, nós estamos vendo o Filho, nele cremos, porque o estamos vendo em corpo, sangue, alma e divindade. Repito, parece mas repito, pegavam o maná, olhavam, viam o maná, pegavam o maná e comiam, e se alimentavam para que não morressem no deserto. Agora o Filho vai dizer a mesma coisa, Jesus vai dizer a mesma coisa. Essa é a vontade de Deus, é a vontade do meu Pai, que todo aquele que crê, que vê o Filho, o toma nas mãos e dele se alimenta, tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. A vida eterna nós já as temos. Nós que vemos o Filho, nele cremos e o comungamos, porque se o Filho está ali em corpo, sangue, alma e divindade, e nos alimentamos deste corpo e desse sangue, se Jesus tem a vida eterna, nós as temos também, momento presente, nós as temos agora, nós as recebemos. Não é um dia nós as receberemos depois que passar todo mundo, depois que morrer todo mundo. Não, nós vemos o Filho e nele cremos. Se nos alimentamos da vida eterna, eterno nós ficamos, já estamos eternos. Vemos o Filho e nele cremos, já vivemos a eternidade. Mas também Jesus vai dizer lá no versículo 44, sempre do Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia. O Pai é que atrai. Eu peço que o Pai atraia você para ver o Filho. Venha ver o Filho.
venha ver o seu corpo, venha ser o seu sangue, se alimentar do seu corpo e sangue, que são eternos, como ele vai dizer, o Pai deu a mim, o poder, a vida, como o Pai tem a vida eterna em si, versículo 26, agora no capítulo 5 de São João, ele vai dizer, pois como o Pai tem a vida eterna em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. O Filho tem a vida. Nós comungamos o Filho que tem a vida, também recebemos a vida eterna, temos a vida eterna, nós temos. Como podeis crer, vós que recebeis a glória uns dos outros? Nós sabemos que a glória é só de Deus. Toda a graça, toda a vida que nós temos. É por isso que é tão bonito quando Pedro diz, tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso. Se você quiser glória, você não vai conseguir crer em Jesus. Eu quero a glória para mim. E no sentido da palavra, eu quero ser um grande pregador, eu quero ser famoso, eu quero conquistar todo mundo, eu vou ser um grande, pregar com violência, com força. De que adianta isso? Se eu não tiver a vida em mim mesmo, assim como o Filho tem a vida, deu-lhe o poder de dar a vida aos quem Ele quer. Mas diz aqui, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Que você vá lá reler João. Se você tem alguma coisa contra isso, vá reler João pedindo o Espírito Santo. Que o Pai quer que todos se salvem, cheguem ao conhecimento da verdade. Mas agora nós pedimos, como ele diz no versículo 44, capítulo 6, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Deus é que tem que atrair para a comunhão da vida. Buscai, trabalhai, não pelo alimento que perece, por exemplo, como o maná, que fisicamente poderia cair do céu, mas esse não, esse desceu do céu e dá a vida ao mundo. Não é como o maná que vossos pais comeram e morreram. Olha a distinção que ele faz. Você vai ver o Filho, você vai crer nele e você vai ter a vida eterna. E ele vai te ressuscitar no último dia, um corpo ressuscitado. Que o Espírito Santo, que o Pai atraia você para a Eucaristia nesse dia. Reze ao Espírito Santo, nós rezamos pedindo sempre o Espírito Santo para que o Pai atraia os filhos que Ele quer dar a vida eterna agora e o ressuscitar no último dia. Nós temos a vida eterna. É por isso que costuma-se dizer saudade sim, tristeza não. Porque todos os meus familiares, sejam que vieram antes de mim ou depois de mim, ou se você perdeu algum filho, não se iluda com isso de pensar ficar ruminando esse sentimento de morte, não. Principalmente se frequentava a festa, se alimentava do corpo e do sangue, então você tem um filho que já tem a vida eterna. Você não vai conversar com ele de maneira audível, mas você vai glorificar a Deus por essa vida, pela sua vida, pela vida dos seus pais, que você sabe que tinham fé, que o frequentavam, que se alimentavam desse corpo e desse sangue. Minha irmã, que já se foi desse mundo, a vida eterna, se alimentava do corpo e do sangue de Jesus. Minha mãe, que se foi.
Meu pai pouquíssimas vezes se alimentou, mas o que importa é que de agora, sigamos para frente, de agora em diante, que você possa ter presente a vida que Deus te dá, não que Ele vai te dar, não que Ele vai te dar aos que se foram já da tua vida, pais, mães, marido, esposa, a quem você amava muito. Glorifica a Deus pela vida que eles têm, não que eles terão, ressuscitarão no último dia, mas têm a vida eterna. Lembramos novamente lá o seio de Abraão, lembra? O rico foi no inferno, o pobre Lázaro levado no seio de Abraão. Já recebeu a vida eterna, a vida dele não cessa, não para. Se louvava a Deus nessa vida, não para de louvar. Se rezava pela conversão de todos, não para de rezar. Se suplicava a Deus o Espírito Santo para que todos sejam iluminados, não vai parar de rezar para que todos os vivos que deste mundo sejam iluminados. E não venham, como o rico falou, não venham parar nesse lugar de tormento. Nós temos a vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, por toda a eternidade, pela qual Ele nos concedeu vivermos.